Revelações divinas para noites tranquilas. 12 versículos poderosos e som celestial. Era uma noite de lua cheia quando Ana, cercada por velas acesas que tremulavam como se dançassem ao ritmo de um hino celestial, sentiu a presença de Deus de uma maneira que nunca experimentara antes. O cheiro do incenso pairava no ar, enquanto os murmúrios de oração de seus irmãos e irmãs em Cristo se entrelaçavam com a melodia suave dos cantores. Ao seu lado, uma bandeja cheia de cartas de apoio de amigos e desconhecidos, cada uma delas, uma demonstração de carinho e compaixão, a encorajava a continuar a luta pela saúde de Lucas, seu filho amado. Mas a batalha não era fácil. Lucas, apenas 8 anos, enfrentava uma doença misteriosa que deixava os médicos perplexos. Cada consulta se tornava um lembrete doloroso da fragilidade da vida. Ana olhava para seu filho, cujo sorriso era o sol que iluminava seus dias, e seu coração se despedaçava com a incerteza que rodeava sua saúde. Lembrava-se de momentos felizes, das risadas na parque, das conversas no momento do jantar, e a dor em seu peito aumentava. Quando a dúvida a atingia, ela retornava às Escrituras Sagradas, onde encontrava 12 versículos que lhe prometiam esperança e fé renovada. Em uma noite dessas, por volta das 3 da manhã, enquanto o mundo dormia, Ana decidiu buscar consolo nos Salmos. Ao ler sobre como Deus é nosso refúgio e fortaleza, lágrimas desceram por seu rosto, mas, inesperadamente, a sala começou a brilhar. Uma luz intensa, como um raio de sol rompendo as nuvens, iluminou sua casa, e a atmosfera se transformou. Meu Deus, é você? Ela sussurrou, enquanto um calor indescritível envolvia seu ser. Ao seu redor, uma suave sinfonia como que vinda do céu começava a tocar, e naquele momento, Ana sentiu a esperança se reacender em seu coração. Enquanto organizava as noites de oração na igreja, Ana notou que muitos se juntavam a ela, como que atraídos por um magnetismo divino. As velas acesas tornavam-se faróis de luz, e as vozes uniam-se em súplicas fervorosas. O pastor, com um timbre poderoso, proclamava: Deus está aqui. Ele é o Deus dos impossíveis. Os olhares de todos estavam fixos em Ana, esperando que ela falasse. Um clamor coletivo ecoou, e em meio à adoração, ela decidiu se abrir, compartilhando seu medo ao lado da esperança. Em um momento de profunda vulnerabilidade, ela clama a Deus, pedindo um milagre. Nesse instante, o ar parecia vibrar. Uma onda de oração explodiu como um trovão em seus corações. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquele exato momento, a luz pulsante iluminou todos os que estavam presentes, e a paz, que antes parecia uma miragem, inundou o espaço. Sorrisos e lágrimas se misturavam, e Ana, agora revigorada, pensou: o que mais Deus está planejando? É um milagre a caminho? Sua fé, agora como uma rocha, se preparava para os desafios vindouros, mas a dúvida ainda sussurrava em seu coração. O que mais ele estava prestes a revelar? A presença de Deus vinha se tornando cada vez mais real, e com cada passo, Ana sentia que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. A manhã seguinte amanheceu com uma serenidade inexplicável. Os raios de sol filtravam-se através das cortinas da sala de Ana, aquecendo seu rosto como um carinho divino. Ela acordou com o coração cheio de expectativa, quase como se pudesse ouvir o pulsar de um milagre a caminho. Cada canto da casa parecia ressoar com a oração da noite anterior, e mesmo o ar estava carregado com a eletricidade da fé renovada. Ana dirigiu-se à cozinha, onde o cheiro do café fresco se misturava com o aroma das flores recém-colhidas do jardim. Hoje, eu vou conversar com Lucas, decidiu ela, seu rosto iluminado de esperança. Tudo ia mudar. Aquela energia positiva dentro dela pulsava, semelhante ao ritmo de uma canção que ela sempre esperou entoar. Enquanto se preparava, pensamentos giravam em sua mente. A ideia de compartilhar seu sonho de um futuro melhor com Lucas entorpecia as sombras de incerteza que antes a perseguiam. Eu preciso ser forte por ele, por nós. Deus está conosco. Repetia mentalmente. Ela se lembrava de um versículo marcante que dizia: porque eu sei que os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Quando Lucas acordou, Ana encontrou seu filho com um sorriso enigmático nos lábios. Já estava em pé, radiante de vitalidade. Ele tinha a energia de uma criança que não sabia que o mundo podia ser cruel. Mãe,
Vamos brincar na varanda hoje? Ele perguntou, balançando os pés rapidamente. Claro, meu amor. Ela respondeu, tentando não deixar transparecer a ansiedade que se aninhava dentro dela. Na varanda, a luz da manhã dançava e parecia aquecer ainda mais seu espírito inquieto. Enquanto brincavam, Ana aproveitou a oportunidade para falar a Lucas sobre a força que Deus sempre proporciona, principalmente quando tudo parece difícil. Você sabia, meu filho, que a fé é como um pequeno grão de mostarda e, se plantada, pode transformar a vida das pessoas? Lucas ouviu atentamente, refletindo sobre as palavras da mãe. Ele nunca se esqueceu de como as orações compartilhadas nas noites de adoração faziam seu coração pulsar com esperança. Então, algo inusitado aconteceu. Enquanto Ana falava, um vaso de flores, que estava na borda da varanda, começou a tremer suavemente, como se algo estivesse se aproximando deles. Ambos pararam, olhando para o vaso, e Ana sentiu uma onda de intensidade espiritualmente carregada. Já não eram apenas flores ou folhas, havia algo sagrado em movimento, algo que clamava para ser percebido. Lucas, com os olhos brilhando, exclamou, olha, mãe. As flores estão dançando. Ana também viu, e um arrepio percorreu sua espinha. A luz ao seu redor parecia vibrar, e seu coração transbordava de excitação e temor reverente. Deus, o que está acontecendo? Ela sussurrou, sentindo uma mistura de medo e encantamento. O vaso continuou a balançar, e naquele momento, um raio de luz pareceu iluminar sua alma, fazendo-a perceber que o Senhor estava se revelando de uma maneira inteiramente nova. O momento mágico foi interrompido por um toque no celular de Ana. Era uma mensagem do pastor, que convidava a todos para uma reunião especial na comunidade na próxima semana, prometendo uma palavra poderosa sobre fé e cura. O aviso atingiu-a como um trovão, e Ana teve certeza de que deveria estar lá com Lucas. Estamos prestes a viver algo incrível, meu filho, ela falou, os olhos brilhando como estrelas. Mas uma nova dúvida atingiu. Quais segredos Deus estava prestes a revelar no próximo encontro? Qual seria o desdobramento daquele dia extraordinário? Era um mistério que pulsava no ar e a garantia de que sua jornada ainda estava longe do fim. O que mais o Senhor havia reservado para sua família? Ela mal podia esperar para descobrir. Ana e Lucas sentaram-se na varanda, imersos em uma atmosfera que parecia vibrar com as promessas do Senhor. O sol estava ainda mais radiante, e o cantar dos pássaros parecia ecoar a mensagem de fé que Ana nutria em seu coração. Entre sorrisos e brincadeiras, ela não conseguia afastar a sensação de que algo grandioso estava por vir. O vaso de flores ainda balançava em sua mente, como uma dança sagrada filtrada pela luz divina. Você se lembra de como falamos sobre a fé, filho? Ela perguntou, enquanto Lucas fazia bolinhas de sabão que flutuavam no ar, refletindo o brilho do sol. A fé nos ensina a confiar mesmo quando não vemos. Lucas parou, pensativo, e respondeu com um jeito curioso. Mãe, você acha que a fé pode fazer as flores dançarem para sempre? A inocência da pergunta tocou o coração de Ana com uma profundidade que a fez sorrir. Sim, meu amor. A fé transforma tudo ao nosso redor. Se pudermos acreditar, podemos ver milagres acontecendo em cada pequeno detalhe da nossa vida. Enquanto falava, algo dentro dela se aquecia, como se uma brasa estivesse prestes a se transformar em chamas. Era como se as palavras se entrelaçassem com a promessa de que Deus estava prestes a agir. Ana lembrou-se das histórias que ouviu sobre como a fé de um coração puro pode mover montanhas, e seu espírito foi envolvido por uma onda de gratidão. Quem sabe hoje mesmo podemos ter um milagre, não é? Disse Ana, sonhando acordada, enquanto as bolhas flutuavam tão alto. Mas primeiro, precisamos ir à reunião do pastor. Devemos nos preparar para receber tudo o que Deus deseja nos mostrar. Lucas acenou com a cabeça, a empolgação estampada no rosto. A expectativa vibrava entre os dois, e a manhã estava repleta da promessa de revelações. Eles terminaram as brincadeiras, e Ana se sentiu leve como uma pena, quando de repente, uma brisa suave começou a soprar, fazendo as folhas das árvores dançarem de uma maneira harmoniosa. Olha a natureza, mãe. Ela está nos mostrando que a alegria e a vida são sempre possíveis. Lucas exclamou, correndo para seguir o movimento das folhas. Ana ficou parada, maravilhada com a simplicidade do momento. Em meio a tudo isso, um pensamento profundo a atingiu. É nos pequenos detalhes que vemos a grandiosidade de Deus. Mais tarde, enquanto se preparavam para a reunião, Ana sentiu seu coração apertar. Que tipo de revelações iriam surgir ali? Que um caminho de cura e fé seria aberto diante deles? A expectativa crescia dentro dela como uma bolha prestes a estourar.
Na caminho para a comunidade, Ana e Lucas conversaram animadamente sobre versículos que falavam de esperança e de milagres. Sabia que no Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Ana falou, sentindo a força das palavras ressoarem. Lucas olhou para ela com olhos arregalados, absorvendo cada frase. Aquietar-se é importante para ver o que Deus vai fazer? Ele perguntou, refletindo sobre as suas palavras. Exatamente, meu amor. Às vezes, precisamos parar e ouvir o que ele tem a nos dizer antes de agir, respondeu Ana, mas logo um questionamento começou a surgir em seu coração. E se a mensagem desse dia não fosse como ela esperava? E se as palavras do pastor levassem a uma verdade que desafiaria todas as suas crenças? Uma nuvem de ansiedade começou a pairar, mas Ana decidiu se concentrar na luz que a guiava. Ao chegarem ao local da reunião, um ar de santidade os envolveu. A comunidade estava ali, unida em oração, e o som das vozes se elevava como um incenso agradável no espaço. À medida que Ana e Lucas se misturavam à multidão, sentiam a presença de algo grande prestes a acontecer. Mas o que seriam aquelas revelações? O que o Senhor tinha guardado para os que se dispusessem a ouvir? A ansiedade de Ana se transformou em uma expectativa fervorosa. Deus, revela-nos teus segredos esta noite, ela sussurrou, sentindo a energia de fé pulsar ao seu redor. No fundo, uma coisa era certa, algo extraordinário estava prestes a ser revelado. O que seria? Enquanto a reunião começava, Ana sentia a energia vibrante do lugar, como se cada coração ali conseguisse sentir a mesma pulsação divina. As vozes da congregação se uniam em um coral de adoração que ressoava por cada canto da sala, criando uma atmosfera envolvente e intensa. Lucas, com os olhos brilhando de curiosidade, segurava a mão da mãe com firmeza. E então o pastor entrou, seu semblante radiante e acolhedor. Os murmúrios cessaram, e um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Era como se todos estivessem esperando uma revelação, uma resposta que ecoaria em seus corações. A expectativa pairava no ar, como a luz suave do pôr do sol que filtra entre as folhas das árvores. O que devo fazer para ouvir a voz de Deus? Ele começou. As palavras ressoaram na alma de Ana, como um convite pessoal. Devemos nos aquietar, abrir nossos corações e estar prontos para o que ele tem a nos dizer. Lucas olhou para a mãe, e ela sorriu, lembrando-se da conversa que tiveram mais cedo. As primeiras palavras do pastor foram como um bálsamo. Ele leu passagens do Salmo 23, falando sobre como o Senhor é o nosso pastor, e que nada nos faltará. Às vezes, estamos tão ocupados que esquecemos de parar e ouvir. Ele continuou, sua voz ecoando na sala. Deus nos chama para encontrar descanso nele. Ele nos guia, nos renova e nos faz andar por veredas de justiça. Ana fechou os olhos por um instante, permitindo que a saudade da presença divina enchesse seu ser. Sentiu que todo seu ser estava alinhado com a verdade sendo compartilhada naquele lugar. Ela pensou sobre as flores, sobre como a fé as faz dançar e florescer mesmo em meio a tempestades. Após algumas mensagens de encorajamento, o pastor convidou todos a se levantarem para um momento de oração. Que cada um de nós possa abrir seu coração e receber o que Deus preparou esta noite. Ele clamou, e um murmúrio de devotamento se espalhou. Ana e Lucas uniram-se à multidão em oração, e a canção envolvente começou a crescer, como um rio que se eleva com a maré. O som das vozes se entrelaçava, formando uma aclamada adoração que parecia tocar o céu. Ana sentiu um toque suave de paz envolvê-la, como se os braços do Senhor a abraçassem bem apertado. Que as nossas ansiedades sejam entregues a ti, Senhor, ela sussurrou em seu coração. Naquele momento, enquanto os corpos dançavam ao som das músicas, algo começou a surgir dentro dela. Era como se o Senhor estivesse preparando um milagre, e cada nota musical fosse um passo nessa jornada. Mas logo, um pensamento inquietante surgiu. E se a transformação não for como eu espero? E se o que Deus vai revelar é algo difícil para mim? A incerteza fazia seu coração tamborilar, mas a instantânea resposta de sua fé lembrou de que mesmo no desconhecido, Deus sempre tem um plano. Quando a canção terminou, um silêncio sagrado tomou conta do espaço. O pastor olhou para a congregação. Eu sinto que Deus deseja curar corações quebrantados esta noite. Ana sentiu uma eletricidade no ar, como se todo o ambiente estivesse aguardando um sinal. Se há alguém aqui passando por momentos de dor e busca, venham à frente, o pastor continuou, e os primeiros passos hesitantes começaram a ser dados. A visão de pessoas se levantando e indo à frente acendeu um fogo dentro de Ana. Ela olhou para Lucas e fez um gesto encorajador. Vamos, meu amor. Deus está chamando. Vamos juntos, ele pode transformar a nossa vida. À medida que Ana e Lucas caminhavam, uma nova expectativa se formava em seus corações.
O que Deus iria fazer ali? Que tipo de revelação ele estava prestes a liberar sobre eles? A presença divina agora era palpável, e a adoração se tornava um clamor fervoroso. O que seria aquela transformação divina que estava à espera de ser revelada? O milagre estava se aproximando, e tudo poderia mudar em um instante. Com os olhos fixos no altar, Ana sentiu seu coração acelerar. Enquanto caminhavam em direção à frente, lembrou-se de que cada passo era um ato de fé, um testemunho da confiança que depositava em Deus. Lucas, com seu olhar inocente, buscava entender a intensidade do momento. O que está acontecendo, mamãe? Ele sussurrou. Ana se agachou ao lado dele, segurando suas mãos. Estamos respondendo ao chamado de Deus, meu amor. Às vezes, Ele quer que deixemos nossas dores e inseguranças nas suas mãos. Naquele instante, as palavras do pastor reverberavam em sua mente. Deus pode transformar tudo, mesmo que parece quebrado. Quando chegaram à frente, um clima de expectativa preenchia o ar. Pessoas se abraçavam, choravam e se alegravam, e Ana se deixou envolver pela onda de emoções. O pastor, olhando cada um nos olhos, falava sobre a importância da entrega. Não temam. Deus se importa com cada lágrima, com cada dor. Ele está aqui para restaurar. O som de violinos suaves começou a ecoar pelo ambiente, como se os céus estivessem se unindo àquelas vozes. A sala pulsava com um ritmo celestial, que parecia fluir do próprio coração de Deus. Ana era tocada, podia sentir cada nota como se fosse uma carícia em sua alma. Ó Senhor, eu entrego a Ti tudo que me aflige, ela murmurou, enquanto um calor intenso envolvia seu ser. A sensação de ser abraçada por uma paz inefável a fazia esquecer, mesmo que por um breve momento, as incertezas que a atormentavam. As mãos da congregação se levantaram, e Ana se uniu a elas em oração. Transforma-me, Senhor. Renova minha mente e meu coração. Com cada clamor, Ana sentia camadas de peso começando a ser retiradas de seus ombros. Era como se o Senhor estivesse fazendo uma faxina em sua vida, separando o que não servia mais. As palavras da Bíblia que falavam sobre renovação, paz e esperança, flutuavam na sua mente. Eis que faço novas todas as coisas. Lucas, também envolvido naquele mover, olhou para Ana e perguntou: Mamãe, você está bem? Ana sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou sim, meu amor. Estou apenas sentindo o amor de Deus. O olhar genuíno do filho trouxe um raio de luz à sua alegria. Então, algo incrível aconteceu. O pastor, em um tom que ecoava liderança e amor, pediu que todos fechassem os olhos. Se você tem algo específico que quer entregar ao Senhor, faça isso agora, como um gesto de fé. Ana sentiu vontade de se render completamente, e logo se viu gritando em seu coração: Senhor, eu te entrego minha insegurança, meu medo do futuro, e toda a dor que carrego. A energia ao redor parecia vibrar em resposta ao seu clamor. Naquela frágil entrega, Ana pôde sentir o amor de Deus em um nível mais profundo do que nunca. Era uma conexão sagrada e pura. Quando o pastor pediu que aqueles que se sentissem tocados por Deus levantassem suas mãos, uma onda de braços levantados encheu o espaço. O sussurro do Espírito Santo se espalhava. Ana olhou para Lucas e viu a adesão dele ao momento. Quando ele levantou a mão, seu pequeno gesto fez o coração dela transbordar de alegria. Deus é bom, meu filho. Ele está fazendo algo maravilhoso aqui. A sensação era como uma revelação, uma verdade que se desdobrava diante deles. E naquele instante, Ana percebeu que o milagre estava começando dentro dela. Mas uma pergunta persistia em seu coração: que transformação estava por vir? Enquanto o pastor se preparava para orar especificamente pelo próximo passo, o clima de expectativa se intensificava, como se o mistério divino estivesse prestes a ser desvendado. Ana respirou profundo, sentindo a presença do Espírito Santo quase palpável ao seu redor. O pastor levantou os olhos, e um silêncio reverente se estabeleceu na sala, como se todo o universo estivesse aguardando uma resposta. Ela podia sentir os olhares da congregação, a expectativa no ar, e seu coração pulsava com emoção. Preparem-se para receber, disse o pastor, com uma voz firme e cheia de amor. Deus deseja tocar cada um de vocês. Ele quer quebrar cadeias e abrir portas que foram fechadas por muito tempo. Ana fechou os olhos novamente, permitindo que as palavras o envolvessem como um manto de amor. Enquanto ele orava, Ana imaginava cada uma de suas inseguranças como pequenas pedras, aos poucos sendo lançadas em um lago, fazendo ondas distantes, além da visão. Uma paz inundou seu ser à medida que sentia Deus trabalhando em seu coração.
Era uma sensação como estar flutuando em um mar de amor, onde cada gota era promessa de alguma coisa nova e linda. A atmosfera estava eletricamente carregada, como se o próprio céu estivesse prestes a se manifestar. De repente, o pastor começou a profetizar. Eu vejo a cura acontecendo. Eu vejo vidas sendo restauradas. O Senhor está trazendo à luz todas as coisas ocultas para um novo começo. As palavras vibravam no ar, e Ana sentia cada uma delas como flechas penetrando sua alma. Por um momento, seu pensamento se afastou para as lutas que enfrentou e as tempestades que navegaram em suas vidas. As crises de ansiedade, as noites em claro, as dúvidas. Mas agora, diante de Deus, tudo parecia tão distante. Eu sou filha do rei, sussurrou para si mesma, renovando a fé que lhe pulsava. Lucas, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza. Ana olhou para o filho e viu em seus olhos uma fé pura, quase inocente, que refletia uma confiança cega em Deus. Aquela visão a fortalecia ainda mais. Deus está com a gente, Lucas. Estaremos sempre seguros em seus braços, Ana disse, enquanto um leve sorriso brotava em seu rosto. O pastor pediu que aqueles que queriam orar uns pelos outros formassem grupos. Ana sentiu um chamado em seu coração. Era hora de compartilhar a luz que estava acendendo dentro dela. Ela se voltou para o grupo ao lado, onde algumas mulheres se abraçavam, e tomou a iniciativa. Posso orar por vocês? Suas vozes se entrelaçaram, e Ana começou a orar fervorosamente. As palavras saíam como um rio, fluídas e cheias de esperança. Que cada medo seja transformado em fé. Que cada dor seja vista como um passo rumo à sua paz. À medida que os momentos se desenrolavam e suas mãos se uniam em oração, a sala parecia pulsar com uma energia de alegria, como se todos estivessem tocando o céu. Os risos e lágrimas de alegria ecoavam juntos, e Ana sentiu que era parte de algo grandioso. O amor de Deus estava ali, unindo as vidas, curando os corações e trazendo libertação. Depois da oração, as pessoas começaram a compartilhar testemunhos. Ana ouvia cada palavra, cada relato de transformação. Era como um bálsamo para sua alma. Quando uma mulher mais velha, com lágrimas nos olhos, falava sobre recuperação de uma doença, Ana percebeu que suas próprias dores eram apenas trampolins para um novo lugar de bênção. Ela não sabia ainda o que Deus tinha planejado para ela, mas havia uma certeza no fundo de seu coração: estava prestes a viver algo incrível. Uma nova jornada estava começando, e a pergunta que intrigava agora era: até onde aquele amor poderia levá-la? Enquanto a adoração começou a crescer novamente, Ana estava prestes a descobrir que a verdadeira transformação não estava apenas na cura de sua dor, mas também no chamado de ir além, para algo que ainda não havia sido revelado. Que planos eram aqueles que Deus tinha reservado para o coração dela? Ana sentiu seu coração pulsar mais forte quando a adoração começou a crescer, como uma onda suave que entrava em sua alma. As vozes da congregação se uniam, criando uma sinfonia que se elevava até o céu, como um chamado que não podia ser ignorado. Cada nota parecia carregada de amor e esperança. Ela estava em um lugar sagrado, cercada por pessoas cujo desejo de liberdade e transformação era palpável. Enquanto as músicas ecoavam, Ana estava cada vez mais ciente da presença de Deus. Era como se uma luz brilhante a envolvesse, dissipando as sombras que havia considerado parte de sua identidade. A sensação era tão intensa que lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Obrigada, Senhor, por cada lágrima que virou força, pensou enquanto sons de adoração penetravam em seu ser. Lucas, ao seu lado, brincava com as mãos, perfeitamente feliz em meio àquela atmosfera de adoração. Ana observou, admirando como a inocência dele ainda acreditava na magia do mundo, onde não havia espaço para dúvidas. Naquele momento, ela sentiu um impulso forte dentro de si. Em sua mente, a ideia de que ela precisava dividir essa experiência com outras mães passou como um filme. Ela queria que outras mulheres, que assim como ela, muitas vezes se sentiam esquecidas ou desamparadas, pudessem sentir essa presença tão maravilhosamente rejuvenescente. É tempo de ser um canal de amor, Ana murmurou para si mesma, e logo procurou uma nova amiga que havia conhecido durante a oração anterior. Sueli, você pode vir comigo? Eu sinto que precisamos falar com mais mulheres sobre a paz que experimentamos aqui. As duas rapidamente uniram-se a um grupo de mulheres que pareciam sedentas por conforto. Ana tomou a palavra, seu coração pulsando com uma nova emoção. Amigas, nós vivemos desafios, não é? Mas eu quero lembrar vocês de cada promessa que Deus fez a nós. Ele está pronto para nos mostrar que não estamos sozinhas. Sua voz ecoava entre sorrisos e olhares encorajadores. Enquanto falava, lembrou-se de várias passagens bíblicas que a confortaram nas noites de angústia. Ela compartilhou sobre um versículo que dizia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
As mulheres a ouviam em silêncio, algumas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos de compreensão e gratidão. O ambiente estava carregado de uma energia nova, como se todas se sentissem entrelaçadas não apenas pelo sofrimento, mas pela certeza de que a luz estava ali. Deus não nos trouxe aqui para nos deixar, mas para nos levantar e enviar como portadoras de seu amor. Ana exclamou, e o aplauso e as palavras de concordância começaram a surgir entre o grupo. Era nítido que todas sentiam um calor no coração. A adoração continuava, e Ana se sentia mais viva e mais forte a cada segundo. Naquela sala, cada mulher representava uma história de luta, mas também uma história de superação, e naquele momento, elas se tornavam testemunhas da grandeza de Deus. Mas enquanto Ana falava, uma sensação de inquietude a invadiu. Algo novo estava prestes a ser revelado, e esse sentimento crescia como um sopro divino no fundo de sua alma. Uma voz sussurrante em seu coração dizia: prepare-se, pois há mais por vir. O que seria essa nova revelação? Quais planos Deus estava traçando por meio dela e aquelas mulheres? A expectativa pairava no ar, enquanto Ana se perguntava como seus próximos passos poderiam moldar sua vida e a vida de outras ao seu redor. A jornada apenas começava, e cada novo dia prometia uma nova descoberta. Ana sentia que o ambiente ao seu redor fervilhava com uma energia diferente. Era como se cada mulher ali estivesse conectada por um fio invisível, tecendo uma rede de amor e esperança. O olhar de cada uma refletia uma história profunda, marcada por dificuldades, mas ainda assim, uma vontade inabalável de vencer. Eu nunca sou sozinha, pensou Ana, e nesse momento, uma nova ideia começou a tomar forma em seu coração. E se essas mulheres se unissem ainda mais? E se pudermos criar um espaço onde todas se sintam acolhidas e fortalecidas? Com essa visão clara, ela falou novamente, agora com mais abrangência. Vamos nos reunir toda semana. Um espaço só nosso, onde poderemos compartilhar nossas histórias e apoiar umas às outras. Que tal? A proposta acendeu um novo brilho nos olhos das mulheres ao seu redor. As palavras de Ana erguiam sonhos que estavam adormecidos, e como uma chama gustosa, reacendia a esperança nos corações cansados. A energia do grupo se intensificava a cada segundo, e Ana se sentiu envolvida por uma presença que a encorajava. Era como se o Espírito Santo estivesse ali, reunindo todas em um propósito maior. Não é apenas sobre nós, mas sobre todas as mulheres que virão, continuou. Precisamos ser faróis de luz em um mundo que muitas vezes parece tão escuro. Enquanto falava, uma coragem ainda maior começou a surgir dentro dela. Ana se lembrou de outros momentos em sua vida, que exigiram fé e perseverança. Cada desafio, cada lágrima, a havia moldado para este instante. Não posso deixar essa oportunidade passar, pensou, cheia de determinação. Os olhares de Sueli e das outras mulheres brilhavam em sinal de acordo. Vamos fazer isso juntas. Vamos espalhar essa luz, exclamou Sueli, e suas palavras foram como combustível para o espírito coletivo. As mulheres começaram a se abraçar, a se emocionar, e a alegria se espalhou pela sala como uma onda de renovação. Ali, mesmo com os desafios do dia a dia, havia um espaço sagrado criado por elas. Elas estavam prestes a se tornar parte de algo muito maior do que poderiam imaginar. Ana ergueu suas mãos, e em um gesto de entrega, pediu que cada uma se unisse a ela numa oração. Senhor, trazemos nossos corações diante de Ti, pedindo força e sabedoria para este novo caminho. Que possamos ser usadas como instrumentos de Tua paz e amor. As vozes se entrelaçaram, formando uma nova melodia de confiança e entrega. Cada palavra sussurrada estava carregada de expectativa, como um combustível divino que inflava suas esperanças. Ana sentiu que a presença de Deus a envolvia de forma ainda mais poderosa, como um abraço do Pai. Mas no auge daquela adoração e coletividade, a inquietude dentro de Ana cresceu novamente. Uma sensação de que algo ainda mais profundo estava por vir. Ao abrir os olhos, ela notou uma mulher mais afastada, com um olhar triste e distante. Não a conhecia, mas algo em seu coração pulsou ao vê-la. Quem é essa mulher? Pensou Ana. A dúvida surgiu, e o desejo se intensificou. Ela também precisa de nós. A urgência se apoderou de Ana, e o mistério do que Deus poderia estar preparando a deixou inquieta. O que essa mulher poderia trazer para o grupo? O que Ana ainda não sabia que estava prestes a ser revelado? A adoração estava apenas começando, e o chamado para o próximo passo aguardava com promessas ainda não reveladas. Ana sentiu um leve tremor em seu coração, enquanto seus olhos se fixavam na mulher solitária. O ambiente vibrante ao seu redor parecia diminuir, quase como se as paredes da sala estivessem se fechando, deixando apenas as duas em foco.
O olhar daquela mulher carregava um peso que Ana não conseguia ignorar. Havia dor ali, uma história não contada que clamava por atenção. Movida por um impulso, Ana deixou o grupo e se agachou perto da mulher. Oi, eu sou a Ana. Posso me sentar aqui? Perguntou, com uma vulnerabilidade genuína. A mulher hesitou, mas logo acenou com a cabeça. Ana se sentou em silêncio, permitindo que o momento se acomodasse. Não havia necessidade de pressa. Ela sabia que certas feridas precisam de tempo para serem reveladas. Sabe, parece que você carrega algo pesado, começou Ana, com delicadeza. Estamos todas aqui para apoiar umas às outras, se você quiser compartilhar. A mulher respirou fundo e finalmente falou. Meu nome é Larissa. Eu me sinto tão perdida. Uma tempestade em minha vida não cessa. Muitas vezes, acho que não tenho para onde ir. A saudade da minha família me machuca, e a solidão é como uma companheira constante. Ana sentiu o coração apertar. Ela sabia que muitas mulheres ali podiam se identificar com Larissa. Era essencial que essa conversa continuasse. Larissa, você não está sozinha. Todas aqui já enfrentamos tempestades e cada onda que vem é uma chance de nos levantarmos mais fortes. Venha, se junte a nós na oração. Vamos fazer isso juntas. Larissa sentiu, cansada, mas um brilho tímido começou a surgir em seus olhos. Juntas, elas retornarão ao grupo, que esperava com um abraço acolhedor. À volta de Ana e Larissa, um círculo de conexões se formava, cada mulher expressando seu apoio. Ana sentiu como se uma energia mais forte entrasse no espaço. Era a união de almas buscando cura. Sou uma sobrevivente. Também já passei por um momento difícil, disse Sueli, tocando o ombro de Larissa. Posso te contar como encontrei luz na escuridão. Assim, espero que também te ajude. Quando entregamos nossas lutas a Deus, Ele transforma lágrimas em testemunhos. Você verá. As palavras de Sueli abriram uma porta nas emoções de Larissa. A promessa de apoio ressoou lá dentro dela como um eco divino. Lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, e, mesmo sem saber, Larissa se permitia sentir um pouco de esperança. As histórias começaram a ser compartilhadas, e cada relato era uma lanterna, iluminando um caminho que antes parecia encoberto. Enquanto a atmosfera se enchia de confiança e amor, Ana percebeu que aquela era a essência do que havia imaginado, uma comunidade unida por imperfeições e fé. Mas, em meio ao alvoroço de risadas e abraços, a inquietude de Ana não desaparecia totalmente. Há algo mais, pensou ela, sentindo que estas novas conexões eram apenas o começo. A força que a cercava prometia algo significativo, mas ainda não havia revelado tudo. O que ainda aguardava por elas? Que novas lições e bênçãos Deus tinha para compartilhar? Com o coração aberto e a mente curiosa, Ana olhou para todas as mulheres ao seu redor. Um novo lar, uma nova jornada. Vamos continuando. Este é nosso primeiro passo, mas o caminho a percorrer está repleto de fardos e vitórias. O que mais devemos descobrir juntas? A pergunta pairou no ar, íntima e fervilhante, enquanto a presença divina prometia guiar cada uma delas, revelando, peça por peça, o quebra-cabeça de suas vidas interligadas. Uma nova camada de mistério estava prestes a ser revelada, e Ana sentiu que a jornada ainda estava longe de seu clímax. A energia na sala estava palpável, como se o próprio ar vibrasse com as promessas de Deus. Ana e as mulheres ao seu redor sentiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. A atmosfera era um misto de expectativa e esperança, um campo fértil onde cada coração pulsava com fé. Era o momento que elas esperavam, um momento de virada, onde a dor se transformaria em força e a solidão em comunidade. Ana estava profundamente envolvida em suas reflexões, mas a inquietude persistia. O que mais Deus queria revelar? Para onde essa jornada as levaria? A resposta parecia flutuar no ar, como o aroma doce do incenso que preenchia o espaço. Ela lembrou-se de que a verdadeira transformação demandava coragem, não só para enfrentar os desafios internos, mas também para abraçar outras pessoas na fragilidade de suas histórias. Enquanto cada mulher partilhava sua vivência, Ana sentiu uma chamada crescente. Era como se uma voz interior dissesse: agora é a sua vez. Com o coração acelerado, ela se levantou e pediu atenção para compartilhar a sua história. Eu sou Ana, e como muitas de vocês, também passei por tempestades. Meu filho, Lucas, tem enfrentado uma doença e eu passei noites em claro, lutando contra o medo. Mas nessa luta, eu descobri algo extraordinário. A luz de Deus nunca se apaga, mesmo nas noites mais obscuras. As palavras saíam naturalmente e, à medida que falava, viu lágrimas nos olhos de várias mulheres.
Naquelas noites em que a dor parecia insuportável, eu me lembrei de versículos que falam sobre a força de Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza, e é por meio dele que encontramos esperança. Ana sentiu que a empatia dessas mulheres as unia em uma rede sagrada. Ela prosseguiu, compartilhando a alegria do sorriso de Lucas e o apoio inabalável que a comunidade lhe trouxe. Por isso, quero convidá-las a caminharem juntas, a se apoiarem em oração, para que possamos enfrentar nossas lutas como um só corpo. Afinal, somos mais fortes quando estamos unidas. Um murmúrio de concordância percorreu a sala, como uma onda de aprovação divina. O que começou como um simples encontro transformou-se numa assembleia de fé e coragem. As mulheres se apegavam às palavras de Ana como se fossem um bálsamo curativo para suas almas aflitas. Algumas começavam a secar as lágrimas, sentindo-se vistas, ouvidas e, acima de tudo, compreendidas. Quando a adoração começou novamente, Ana percebeu que algo havia mudado. Havia uma nova determinação no ar, uma energia como a luz do sol refletida em um rio calmo. Estamos aqui para apoiar umas às outras, para celebrar as vitórias e carregar os fardos umas das outras, disse ela. Um coro de améns ecoou pela sala, e a luz de cada mulher parecia brilhar mais intensamente. Mas, no fundo de seu ser, Ana percebeu que ainda havia um passo a ser dado. Olhando para Larissa, que havia encontrado a coragem de se abrir, Ana sentiu que a próxima revelação estava ligada a ela. Larissa, chamou, você gostaria de se juntar a nós em oração? Esta é a sua nova família, um espaço onde você pode ser você, livre de qualquer julgamento. Larissa, hesitante, mas tocada pela bondade de Ana, finalmente sorriu. Sim, eu sinto que preciso. Juntas, as mulheres formaram um círculo, unindo as mãos e os corações em uma oração fervorosa. Ana invocou a paz de Deus, a força necessária para superar as incertezas e a cura para cada uma ali presente. O som de suas vozes se misturava numa melodia harmoniosa, ecoando o desejo de um futuro iluminado. Quando terminaram, um silêncio reverente preenchia o espaço. Ana sentiu que uma nova missão havia nascido. Esta é apenas a primeira de muitas reuniões. Vamos continuar a nos conectar, a orar e a sustentar umas às outras, afirmou, e a empolgação começou a crescer novamente. Um sentimento de gratidão envolveu a sala. Era como se a luz de Deus tivesse se estabelecido entre elas, unindo suas histórias de dor e revelação em uma tapeçaria rica de esperança e força. Ana olhou ao redor e viu a transformação. Mulheres que eram estranhas se tornaram irmãs, cada uma tocando a vida da outra de uma maneira única. O milagre estava ali, não apenas nas promessas, mas na unidade e amor que se manifestava. No fundo, Ana entendia que sua jornada estava apenas começando. A viagem delas rumo à transformação, à cura e ao amor divino daria passos grandiosos. Seriam canais da luz de Deus no mundo, ecoando a mensagem de fé e esperança por onde fossem. Com um sorriso radiante, ela concluiu: vamos trilhar juntas esse caminho. O que Deus deseja revelar em nossas vidas é apenas o início de algo muito maior. E ali, naquele momento, todas sentiram que o amor de Deus as acolhia como uma onda poderosa, envolvente e eterna. Elas estavam ligadas por uma nova compreensão. A verdadeira transformação começa com conexão, vulnerabilidade e fé. A jornada delas para o desconhecido tinha acabado de começar, repleta de promessas e milagres ainda por vir. Agora, querido irmão e irmã de fé, não deixe de se inscrever no nosso canal imediatamente. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar na divulgação da palavra. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e espalha esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o que você sentiu ao longo desta jornada, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Você precisa fazer parte disso. Não espere nem mais um segundo.